A neuralgia trigeminal é provavelmente a causa de dor mais comum no rosto e o seu diagnóstico é feito de uma maneira clínica. A melhor maneira de fazer o diagnóstico é justamente ouvindo o que o paciente tem a falar de uma maneira cuidadosamente, vendo ele explicar sobre os sintomas dele. O paciente às vezes relata características da dor como ela sendo imputada ou em choque e sendo iniciada através de situações bem comuns do dia a dia, como comer, como beber, escovar os dentes e até mesmo em relação a quando tem algum choque de vento, quando o vento bate no rosto. Geralmente parece ser causada pelo contato anormal entre os vasos sanguíneos e o nervo trigêmeo, com esse contato levando a uma pressão, machucando o nervo, alterando a sua função e consequentemente originando a dor. Também pode ocorrer como parte do quadro de uma esclerose múltipla ou ainda pela compressão tumoral, ainda dentro do cérebro. Também podemos citar AVC, trauma facial e até mesmo lesões cirúrgicas como causa de neuralgia do trigêmeo. Mas em grande número dos casos do paciente não conseguimos encontrar uma causa definitiva. O diagnóstico da neuralgia trigeminal é um diagnóstico clínico. E o que eu quero dizer com diagnóstico clínico é que na grande maioria das vezes não há nenhum tipo de exame de sangue ou exame de imagem que comprovem alguma alteração. Esse diagnóstico é feito basicamente com as informações que o paciente nos dá, como a característica do tipo de dor, como o tempo em que a dor se instala, quanto tempo dura. Porém, é importante sim realizarmos alguns exames, principalmente os exames de imagem, para podermos descartar outras causas comuns de dor na face, como no caso de um tumor cerebral, de esclerose múltipla, entre outras situações. Então, com relação às opções de tratamento, sempre devemos iniciar com os medicamentos. E dentre os medicamentos, o mais comumente usado e com uma alta taxa de eficácia é a carbamazepina. Essa carbamazepina ela foi feita inicialmente como um anticonvulsivante, porém ela trabalha muito bem no controle das dores da neuralgia trigeminal. Porém, para aqueles pacientes que, com o decorrer do tempo do uso da medicação, começa a diminuir o efeito dela, ou então para pacientes que apresentam umas reações colaterais que se tornam intoleráveis, já começamos a pensar nas opções de tratamento cirúrgico. Nas opções de tratamento cirúrgico, nós vamos desde procedimentos mais simples, como as risotomias, no qual a gente funciona com uma agulha do lado da bochecha e introduzindo essa agulha, sendo guiada por um raio-x no intraoperatório até a base do crânio. Na base do crânio existe um buraco por onde o nervo trigêmeo ele passa, por onde ele sai do crânio. E justamente a gente vai com alvo nesse buraco. Nesse buraco nós podemos usar a modalidade de usar uma radiofrequência ou de um balão para poder fazer a compressão do nervo e, consequentemente, a gente espera uma melhora no quadro clínico do paciente. Nós também temos a radiocirurgia, que é feita através de emissão de radioterapia, de radiação, em altas doses e de uma maneira bem focalizada em cima do nervo. E também temos o tratamento cirúrgico propriamente dito, que no caso seria a descompressão microvascular. A gente lembra que uma das principais causas de neuralgia do trigêmeo é justamente o contato entre uma artéria ou uma veia com o nervo, levando a uma irritação do nervo e, consequentemente, a dor. Bem, na descompressão microvascular, o nosso objetivo é afastar a artéria ou a veia do nervo e, consequentemente, cessar a irritação que esse vaso sanguíneo ocasiona no nervo, gerando a dor. Com isso, a gente interpõe entre os vasos e o nervo um material, um subtipo de Teflon, consequentemente diminuindo esse contato direto e, assim, a questão das dores trigeminais. Com relação a quando a gente sabe se a cirurgia é necessária ou não, é uma questão muito individual.
Uma das primeiras perguntas que a gente deve sempre se fazer quando pensa no tratamento no paciente com neurologia do trigêmeo é: o paciente está tolerando bem as medicações? Está tendo um alívio da dor significativo? Se a resposta for sim, nós devemos manter por um período bem prolongado mesmo a questão do tratamento medicamentoso, só tendo cuidado com relação às complicações que ele ocorre a longo prazo, sempre monitorizando a questão de como está o fígado, entre outros órgãos do corpo que podem ser cometidos pelo uso crônico de um medicamento. Mas se o paciente ele desenvolve uma tolerância ao medicamento, que é justamente quando a dose ele começa a precisar ser aumentada para poder manter o mesmo efeito, ou então quando o paciente apresenta um efeito colateral que interfere na qualidade de vida dele, a gente começa a pensar nos procedimentos cirúrgicos. Bem, mais uma vez, isso é uma questão muito individual, sendo muito variada de paciente para paciente. Eu costumo levar muito em consideração a questão da condição clínica geral do paciente, como um todo. Se o paciente ele tem condições de ser submetido a uma anestesia geral, se o paciente ele tem um risco cirúrgico baixo, consequentemente pode ficar internado, pode ser submetido a um procedimento mais invasivo ou não. Se o paciente não tem condições de ser submetido à anestesia, ou se pelo menos há um risco maior para esse paciente, a gente pode optar ou pela risotomia ou pela radiocirurgia, cada um com a sua taxa de sucesso, cada um com a sua taxa de recorrência. Porém, se o paciente tem condições cirúrgicas, o paciente ele tem o aval da parte da cardiologia, optamos pela questão de descompressão microvascular. Mas o mais importante de tudo é que essa decisão seja feita em conjunto do médico com o paciente, sempre objetivando a melhor solução para ele.